como o Japão construiu a seleção mais assustadora da Copa do Mundo. Esse vídeo é do canal Travinha Futebol, vou deixar na descrição o link do vídeo original para quem quiser assistir na íntegra. E é isso aí, vambora. Sabe o que me incomoda? Que se o Japão chegar a uma final de Copa do Mundo, as pessoas ainda vão falar disso como aquela história fofa do azarão. Esses caras montaram o programa de desenvolvimento de talentos mais implacável e meticuloso do mundo. E tudo que as pessoas conseguem comentar é como os torcedores deles são gentis. Eles não perdem para uma seleção europeia há 8 anos. 2908. Caraca, o Japão não perde para uma seleção europeia tem 8 anos. Eu vou ter que pesquisar, calma aí. Japão. Jogo. Na Copa o Japão tá indo muito bem, tá? Por sinal. Onde é que eu acho? Eu ver aqui no SofaScore. Eu acho que vai mostrar. Cara, olha só aqui nos amistosos. O Japão jogou contra a Islândia, jogou contra a Inglaterra, contra a Escócia. Realmente, cara. Meus amigos. O Japão não tá vindo, não tá pra brincadeira, não. O projeto Blue Lock é real. Galera que manja aí sabe do que eu tô falando, né? 8 anos, 2.908 dias sem derrota. O fato de nunca terem passado das oitavas numa Copa do Mundo não deveria ser motivo de alívio para ninguém. Isso é uma ameaça. Luiz Henrique enxergou isso quando eles bateram a Espanha em 2022. Tentou avisar. Isso é só o começo. Mas o que ele deveria ter dito é que esses resultados são só a ponta do iceberg. Todo mundo já viu algum vídeo viral de academias japonesas no TikTok. Mas, como sempre, as pessoas tratam aquilo como curiosidade, como se não estivessem olhando diretamente para a geração de crianças que vai derrotar a delas. Fui pesquisar e descobri que aquele lugar específico que aparece nos vídeos não é nem uma academia, é um time de colégio, e nem o mais bem-sucedido da região. É tão profundo o nível deles que estão colocando times de ensino médio por treinos técnicos mais intensos do que algumas academias de elite europeias. Cara, vocês já viram uns vídeos assim de recorte, sei lá, no Reels, no YouTube Shorts, enfim, dos treinos? Igual esse cara tá colocando aqui no vídeo dele. Cara, a galera do Japão parece que tá evoluindo num nível técnico, assim, mas numa escala tão grande, tão exponencial, que a gente meio que fecha um pouco os olhos, né, pro Japão. Mas eles estão ali, ó. Só evoluindo e quando chegar, meu amigo, ó, é pancada, tá? O Brasil que se prepare. E a gente não precisa ter medo do Japão, não, tá? Mas é preciso tomar cuidado com eles. A maioria dos países decide virar potência no futebol e já vai cortando atalhos, gastando bilhões em superastros, entregando clubes para investidores privados antes mesmo de pensar em dar um campo às crianças. O Japão praticou paciência e criou um plano de 100 anos para transformar o país numa máquina que nunca para de produzir talento. É por isso que cada nova geração parece uma geração de ouro. E o melhor, Isso sim é sucrilho de verdade. Opa, um anúnciozinho. é tão profundo o nível deles que estão colocando times de ensino médio por treinos técnicos mais intensos do que algumas academias de elite europeias. A maioria dos países decide virar potência no futebol e já vai cortando atalhos, gastando bilhões em superastros, entregando clubes para investidores privados antes mesmo de pensar em dar um campo às crianças. O Japão praticou paciência e criou um plano de 100 anos para transformar o país numa máquina que nunca para de produzir talento. É por isso que cada nova geração parece uma geração de ouro. E o melhor, quando esse plano foi criado, a data de conclusão era 2092. Nos anos 2000 já estavam tão adiantados que mudaram para 2050. Hoje, quando falam da visão Eu fiquei sabendo 2030, disso também. dá para perceber claramente que eles sabem Eles que têm um não vão plano até precisar esperar 2050. nem isso. Olha, há apenas 34 anos não existia nenhuma liga profissional no Japão, nada. Enquanto o beisebol profissional tinha mais de 70 anos de história e os melhores times lotavam as 65 mil cadeiras do Tokyo Dome. Se você fosse jogador de futebol, o máximo que podia aspirar era a JSL, uma liga amadora de fim de expediente onde você representava a empresa onde trabalhava. Até aquele momento, basicamente 2 jogadores tinham saído do Japão. O primeiro foi Okudera, que praticamente se infiltrou nos treinos do Colônia durante uma turnê da seleção pela Alemanha. O conceito soava tão absurdo para os japoneses que quando ele avisou à empresa onde trabalhava que ia largar tudo para ser jogador profissional, eles prometeram guardar a vaga dele para quando inevitavelmente falhasse. No fim da temporada, ele
ele tinha marcado em jogos consecutivos para dar ao Colônia o segundo título da Bundesliga na história do clube. No ano seguinte, estava marcando numa semifinal da Champions League para colocar o time na frente do Nottingham Forest de Brian Clough. Mesmo assim, nada mudou. 3 anos depois, o famoso Kazu Miura, hoje o jogador profissional ativo mais velho do mundo, resolveu tentar. Ele teve que ir para o Brasil com 15 anos, com $700 no bolso, sem falar uma palavra de português e sem nem a promessa de um teste. Esse era o estado desesperador do futebol japonês. Zero cultura futebolística. E então veio a primeira faísca. 2 anos depois de Miura partir para o Brasil, Capitão Tsubasa estreou na televisão japonesa. E já no primeiro episódio, o protagonista faz uma promessa. Ele vai levar o Japão à Copa do Mundo. E sabe o nome do técnico fictício que dá a Tsubasa a sua primeira convocação para a seleção? Okudera, uma homenagem ao homem que tornou esse sonho real antes mesmo que a ficção tivesse coragem de imaginar. Menos de uma década depois desse primeiro episódio, a faísca virou fogo. Jogos amadores começaram a lotar estádios a ponto de uma siderúrgica contratar o próprio Zico. E então, inevitavelmente, nasceu a J-League, a primeira competição profissional de futebol do Japão, com apenas 10 clubes. Eles estavam 10 anos atrás da Coreia do Sul e 20 atrás da Arábia Saudita, mas não tinham pressa. E um princípio central foi estabelecido imediatamente. A única forma de criar cultura de torcida é vincular os clubes à identidade local. Acabaram os clubes corporativos. Cada um Dava gente, hein, nos estádios. Dá pra ver aí que nesse jogo aí, pelo menos que ele colocou, lotou, né? ia pertencer a uma comunidade. As arquibancadas subiram para 10 mil, depois 20 mil, mas não foi sem turbulência. Logo na primeira temporada, o Japão perdeu a vaga na Copa para um gol do Iraque no último minuto. Ficou conhecido como a Agonia de Doha, especialmente doloroso, porque eles tinham acabado de vencer a primeira Copa da Ásia da história deles. Aí, um pouco no impulso da emoção, cometeram alguns erros. Com a economia bombando, cederam à tentação de imitar os excessos de outras ligas e contrataram Gary Lineker, Leonardo, Dunga, Stoichkov e mais alguns. Mas de repente, apenas 5 anos depois de fundar a liga, a economia colapsou. Patrocinadores saíram, os objetivos eram simples. No centenário da liga, ter 100 clubes profissionais e um título de Copa do Mundo. Para isso, primeiro precisavam tornar a liga imune à instabilidade financeira. As regras de ouro, sem gastos excessivos, o dinheiro vai para a comunidade, para a infraestrutura, para o desenvolvimento de jogadores e técnicos. E as academias se tornaram obrigatórias para o registro na liga. Funcionou. Em 98, fizeram a primeira Copa do Mundo. Perderam os 3 jogos, mas mostraram personalidade e apresentaram ao mundo Hidetoshi Nakata. Cabelo descolorido, luvas azuis e sem medo de nada. Ao final daquele ano, o Beckham asiático estava na Série A italiana e indicado ao Bola de Ouro. Apaixonado pelo futebol graças ao capitão Tsubasa, ele era a prova viva de que o plano estava funcionando. No ano seguinte, os Sub-20 ganharam o Mundial da categoria. Depois, vieram mais 2 títulos da Copa da Ásia. E quando chegou a hora de sediar a Copa de 2002, o Japão não só impressionou com a infraestrutura, como avançou das fases de grupo acima de Bélgica, Rússia e Tunísia, saindo nas oitavas apenas para a surpreendente Turquia. E em 2000... só que em 2002 não deu pra eles mesmo, não. Em 2002 não tinha como, não, cara. Não tinha pra ninguém, não. Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, nossa senhora, você tá doido. Em 2016, a Project DNA foi lançada com o dinheiro do contrato de $2 bilhões. Porra, mais um anúncio, hein, rapaz. Bora. Com a DAZN, um sistema que cria relatórios individualizados para cada clube, distribuindo recursos de acordo com o sucesso na formação de jovens. Transformaram a liga inteira numa máquina de revelar talentos. A conclusão foi sempre a mesma coisa que sabiam desde 2014. Faltava um centroavante. A obsessão com o trabalho coletivo e harmonia impediu o surgimento de um finalizador frio e egoísta. Mas então, como havia feito 40 anos antes, o amor japonês pelo anime entrou em cena. No mês seguinte à derrota, nasceu o Blue Lock, uma série em que o protagonista, aí ó, tô falando aí, agora ele vai explicar, ó. Inspirado exatamente naquela eliminação para a Bélgica, entra num programa para encontrar o atacante mais egoísta e letal do Japão. E se parece absurdo que um anime tenha impacto real no desenvolvimento de um jogador, saiba que a JFA formou uma parceria oficial com os criadores para o chamado Projeto Campo do Futuro, declarando:
Estamos em busca de verdadeiros egoístas com o objetivo de vencer a Copa do Mundo. Quando Moriyasu, ex-assistente técnico, assumiu o time principal, os torcedores ficaram decepcionados. Afinal, esse era o homem que esteve em campo na agonia de Doha. Como ele poderia inspirar alguém? A resposta veio aos 70 minutos do jogo de abertura da Copa de 2022, perdendo para a tia Alemanha, quando ele colocou Asano e Doan. Aos 83 minutos, os dois haviam marcado. O Japão se tornava o primeiro time a virar um jogo contra a Alemanha após estar perdendo no intervalo desde 1978. E aconteceu exatamente na cidade de Doha. Cara, eu 30 não anos lembro depois desse da jogo. tragédia, Moriyasu tinha escrito O Milagre de O Japão Doha. virou Ainda mesmo. venceram a Espanha no grupo, mandaram a Alemanha embora da Copa e só pararam numa disputa de pênaltis contra a Croácia, com Livakovic defendendo 3 cobranças. Agora, avança para hoje. Pois se não fosse o Livakovic, então a gente teria um Argentina e Japão na semifinal. Que doideira, hein? Marrocos e Japão chegando na semifinal da Copa de 22. Já pensou que loucura? 2026. Eles têm 60 clubes profissionais no país, mais do que a França. Tem 24 jogadores nas 5 grandes ligas europeias, 62 se incluir o Championship, a Liga Belga e a Holandesa. O valor de mercado do elenco triplicou desde 2018. Nenhuma seleção asiática chega perto. Em meio a uma crise de lesões, sem Mitoma, Minamino e Endo, 3 dos nomes mais conhecidos, eles chegaram. Semitoma, Minamino. Pô, esse cubo é bom, tá? Falar a verdade pra você, cara. Eu assistindo os joguinhos do Japão aí, eu não tô acompanhando o Japão na Copa. De acompanhar mesmo. Mas assim, pelo que eu já vi dessa seleção do Japão jogar, uns jogadorzinhos legal, assim, cara. A gente não vai lembrar o nome, né, igual. Mas eu sei que esse cubo aí joga bem. Messi japonês da La Masia, um dos dribladores mais emocionantes do planeta. Tem Hitsu Doan, indicado ao troféu Copa. Kaishu Sano, um dos volantes mais confiáveis da Bundesliga. Hiroki Ito, jogando no Bayern de Munique. Tomiyasu, ex-Arsenal. Kamada, que passou por Frankfurt, Lazio e Crystal Palace. E o goleiro Zion Suzuki, sério candidato ao posto de melhor jogador abaixo de 23 anos no mundo no seu setor. E os atacantes? Ayase Ueda fechou a temporada como artilheiro da Eredivisie, com 8 gols a mais que o segundo colocado. Isso permitiu que Daisen Maeda voltasse para sua posição natural na esquerda. O mesmo Maeda que entrou em campo nos últimos 7 jogos do Celtic na temporada e gerou 11 participações em gols para dar o título ao clube na última rodada. Veio ontem à noite, Japão 4-0 Tunísia. Não foi um jogo apertado, não foi sorte, foi demolição. Gol com menos de 5 minutos, 2-0 no primeiro tempo e mais 2 na segunda etapa. 57% de posse, 10 finalizações para 3 da Tunísia, 0 amarelos. Zion Suzuki mal precisou trabalhar. É esse o nível de maturidade que essa seleção chegou. Mas vamos falar que a Copa da Tunísia foi uma bosta, né? Cara, foi muito ruim essa Copa da Tunísia. Eu esperava até mais, tá? Da Tunísia. Sinceramente. Não é querendo tirar mérito do Japão, né? Mas a Copa da Tunísia foi ruim. Bem ruim mesmo. Eles não sobrevivem a grupos difíceis, eles dominam. Eles já bateram a Inglaterra. Já bateram o Brasil. Abriram com empate contra a Holanda. E agora golearam a Tunísia. Considere que para fazer a maior campanha da história deles, basta passar das oitavas. Com esse elenco, com esse projeto, com essa estrutura, eu acho que a história vai ser feita nesse verão. Só não me venham dizer que foi surpresa. Meu amigo, você não vem jogar praga não, tá? Um vídeo meu aqui, ó. Vai assistir, tá? Depois que terminar esse aqui, claro. Cara, que doideira. O que eu tava falando que eu até esqueci. Pô, o cara falando aqui, qual foi? Não vai zicar nosso Brasil não, irmão. Vão ganhar. Brasil e Japão, hein, galera? Prepara o coração. Mas Vinícius Júnior tá voando. 2 golzinhos. Bobear. Até um golzinho aí de Ryan, né? Quem sabe Hendrick aí. Gostaria de ver um golzinho de Neymar também, né? Mas não sei como é que vai estar os minutos de jogo dele. Cara, mas realmente, o Japão é uma seleção muito perigosa, tá? A gente não pode subestimar o Japão. Como eu falei, não é uma seleção que a gente aprecia muito por nomes, mas é uma seleção que a gente tem que olhar com um certo cuidado. A gente não pode subestimar os caras porque eles são raçudos. Deu pra ver ultimamente, nos últimos jogos, contra o próprio Brasil, que o Japão jogou, deu pra ver que eles estão no nível técnico muito bom, vem evoluindo cada vez mais. E, cara, eu nem sabia disso, pô. O Japão tá
não sei lá quantos jogos, né, sem perder para uma seleção europeia. E são seleções geralmente mais fortes, né? Então, e ganhou do Brasil, né, que é uma seleção muito forte, apesar de que o nosso Brasil tava, né, meio naquela uma fase meio problemática, mas mesmo assim. Cara, o vídeo do mano aqui acabou. Eu vou deixar o like no vídeo dele. Novamente, tá na descrição se você quiser assistir. Vai lá dar uma força. E aqui no canal também, cara, se quiser se inscrever, clica nesse botãozinho aí embaixo, deixa o seu like. E é isso, galera. Até o próximo vídeo, mano.